Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um Pandora News, o seu plantão diário. E hoje vamos abordar uma notícia que está chamando a atenção no mundo das celebridades, que é o Sean Diddy Combs, um dos maiores nomes do hip hop, que agora enfrenta um volume impressionante de acusações. Pelo menos 120 pessoas alegam terem sido vítimas de comportamentos abusivos dele, entre elas adultos e até mesmo menores de idade, então a situação está bem ruim. Os relatos apontam para incidentes que teriam ocorrido em festas particulares, onde se fala de manipulação e também abuso em ambientes luxuosos e de poder. Essas acusações não são surpresa para quem já imaginava o que acontecia ali no mundo do entretenimento. Todo mundo já desconfiava do famoso teste do sofá, mas claro, também trazem aí uma reflexão para a gente sobre como pessoas mal intencionadas exercem o seu poder e influência, especialmente ali dentro da indústria do entretenimento. O fato é que novos processos judiciais estão em andamento contra o Diddy, que já responde por acusações gravíssimas em paralelo a essas novas denúncias. Então, o que podemos esperar desse caso? Eu venho trazer mais acusações que estão recaindo sobre o Diddy e vamos explorar todos os detalhes e entender o que pode estar por vir nesse cenário de acusações. Mas antes, não se esqueçam de curtir o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal. Nós temos vídeos todos os dias com as últimas notícias. Temos também 3 casos longos por semana e um episódio do Pandora Cast com um convidado especial aqui para vocês. Então se inscreva para você não perder nada, ativa o sininho para que a plataforma te notifique cada vez que eu poste um vídeo novo para vocês. Me siga também na rede social que estará aqui na tela, lá eu tenho um contato mais direto com vocês e também posto vídeos diários exclusivos para essa plataforma. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para a notícia. Pessoal, saiu agora uma lista de exigências que o Sean Combs tinha para as mulheres que participavam das suas festas freak offs. Para que essas festas acontecessem, nós sabemos já que tinha diversas pessoas trabalhando por trás ali dos preparativos. Eles compravam os frascos de óleo de bebê, reservavam os quartos de hotéis onde isso aconteceria, preparavam os comes e bebes, as substâncias químicas que seriam consumidas pelos convidados durante a festa e também deixavam a postos uma equipe de médicos para dar soro aos participantes que ficavam debilitados aí depois das maratonas sexuais que ocorriam por ali. Desde a prisão do Diddy, detalhes perturbadores sobre essas festas promovidas por ele começaram a vir à tona na mídia. Testemunhas afirmam que as famosas white parties do Diddy, que reuniam inúmeras celebridades, temos diversas fotos de celebridades mundialmente conhecidas nessas festas, mudavam drasticamente em determinado momento da noite, quando os convidados percebiam um sinal vindo do anfitrião da festa. Por volta das 2 ou 3 da manhã, muitos convidados deixavam o local, sabendo que coisas selvagens estavam prestes a acontecer ali. Segundo os relatos, mulheres começavam a tirar suas roupas em público e o uso de substâncias ilegais se tornava ainda mais explícito durante a festa. E também começava ali o freak off, onde garotos e garotas de programa contratados pelo próprio Sean Combs chegavam ao local para atender os desejos dos convidados. E ali muitos abusos ocorriam. E agora, um dos organizadores dessas festas disse ao New York Post que uma das exigências do Sean Combs era que todas as mulheres que fossem frequentar a festa tivessem menos de 63 quilos. E para manter esse controle, o organizador da festa tinha uma balança no seu carro para garantir que nenhuma convidada pesasse mais do que isso. Então sim, para entrar na festa do Diddy, dependendo de como você estava, você tinha que se pesar. Esse organizador trabalhou nas festas entre 2004 e 2005 e ele disse que as mulheres tinham que ser jovens e gostosas. Então ele sempre tinha uma balança ali por perto caso precisasse ter certeza de que peso a mulher tinha, se ele ficasse em dúvida. Então se ele ficasse ali na dúvida se a mulher era ou não adequada para os desejos do Diddy, ela tinha que passar por uma balança. O limite era 63 quilos. Mas se uma menina fosse, por exemplo, muito alta e com isso, consequentemente, mais pesada, eles acabavam deixando passar. E tinha mais pré-requisitos também para participar dessas festas. Não poderia ter flacidez, não poderia ter celulite, não poderia usar muitos piercings ou tatuagens exageradas,
Tinha que ter o cabelo comprido, então ele não gostava de mulher com cabelo curto e as meninas tinham que ser jovens e gostosas. Até o código de vestimenta era bem rigoroso para as festas. Não poderia usar calças nem jeans, não poderia estar de sapatos baixos. Toda garota tinha que usar vestido de festa, de preferência bem curto, apenas o suficiente para cobrir as nádegas e nunca mais longo do que o meio da coxa e sempre com decote à mostra. E cada uma delas tinha que usar sempre saltos altos. E não havia exceção para isso, era sempre saltos altos. Nenhuma mulher poderia estar de rasteirinha. Mas olha que coisa engraçada, uma coisa que os organizadores nunca perguntavam era a idade das meninas. E a orientação era que nunca perguntassem a idade. O organizador conta que na época ele pensava que não perguntavam a idade delas por causa das leis sobre as bebidas e que ele nunca ficou para ver os freak-offs. Então ele falou que não sabia de nada o que acontecia ali. Então com isso fica claro que as mulheres nas festas do Diddy eram vistas como elementos necessários para que os freak-offs acontecessem. E eu digo isso que é como se elas fossem de fato os objetos a serem usados na festa. E por isso que elas tinham que ter as características que mais agradavam os homens que frequentavam os freak-offs. É uma forma bem nojenta de enxergar a mulher, uma forma nojenta de agir, e pior ainda é saber que algumas mulheres aceitavam ser tratadas dessa forma. Mas agora a notícia principal que eu trago para vocês são novos problemas dele com a lei. Então a situação está cada vez pior. Atualmente ele está sofrendo mais de 20 acusações, além desses 2 novos processos que eu vou falar aqui para vocês, que fazem parte das últimas acusações feitas pela equipe de advogados liderada pelo Tony Buzbee. O Buzbee diz que haverá pelo menos 120 acusadores abrangendo 30 anos de comportamento predatório do Sean Combs. Os acusadores estão divididos entre homens e mulheres e 25 deles eram menores de idade na época dos fatos. O mais novo, segundo Tony Buzbee, tinha 9 anos de idade na época dos fatos. E as acusações sempre giram em torno das promessas que o Sean Combs fazia a esses adolescentes e também crianças. Acontece que ele costumava prometer que os deixaria famosos caso fizessem tudo aquilo que ele mandava. Dia 1º de outubro, o Tony Buzbee fez uma coletiva de imprensa dizendo que sua equipe tem evidências contra muitas pessoas poderosas cujos nomes irão chocar a sociedade em geral, e ele também acrescentou que não deixará pedra sobre pedra para encontrar todas as partes potencialmente responsáveis, incluindo qualquer indivíduo que participou ou se beneficiou desse comportamento. E por isso que vemos muitos famosos aí desesperados, com medo do que pode vir com essas denúncias. E agora, na última rodada de processos, o Diddy foi acusado de mais 2 abusos envolvendo um adolescente de 17 anos e uma criança de 10 anos. Essa ação foi movida na Suprema Corte de Manhattan nesta segunda-feira, dia 28 de outubro. Um dos 2 novos acusadores afirma que conheceu o Diddy em 2005, quando tinha apenas 10 anos de idade, era apenas uma criança. E na época ele conta que estava tentando se tornar ator ou rapper. Os pais desse menino, na época, contrataram um consultor de carreira e eles foram orientados a viajar até Nova York para se encontrar com algumas pessoas da indústria musical, para que assim portas se abrissem para o filho deles. E então, com isso, eles foram colocados em contato com o Sean Combs. E aí, o Sean Combs se ofereceu a encontrar com esse menino para que ele passasse por uma audição. O menino então foi deixado em um quarto de hotel onde estava o Diddy e ele cantou algumas músicas ali para o rapper. Acontece que depois disso, o Diddy disse o seguinte para ele, que poderia torná-lo uma estrela, mas perguntou antes quanto ele queria isso. E o menino, que era apenas uma criança, disse que faria qualquer coisa para ser famoso. Em seguida, o Diddy ofereceu ao menino um refrigerante e pouco tempo depois o menino conta que ele começou a se sentir um pouco estranho. O Diddy então teria feito o menino se abaixar e disse o seguinte a ele, abre aspas, às vezes você tem que fazer algumas coisas que não quer fazer, fecha aspas. Em seguida ele tirou a sua parte íntima de dentro da calça e mandou o menino beijá-lo. O menino, que hoje obviamente já é um adulto e tem ciência de tudo o que aconteceu, disse que nesse momento ele congelou de terror e desmaiou. Quando ele voltou à consciência, ele acordou com as calças abaixadas e com as nádegas doendo muito. O menino então perguntou onde estavam os seus pais e o Sean Combs
ameaçou machucá-los gravemente se o menino contasse a alguém sobre o que tinha acontecido ali. Esse menino então acabou contando aos pais dele tudo o que ele havia passado naquele quarto de hotel depois que tudo se encerrou, mas é dito que os pais dele não relataram o crime para a polícia na época, por medo do que o Sean Combs poderia fazer. E depois disso, a vida desse menino foi devastada por uma depressão que o atormenta até os dias de hoje. Nos documentos judiciais está registrado o seguinte, abre aspas, ele luta contra medos e terrores noturnos regularmente. Em suma, o autor foi privado de uma infância normal e é incapaz de interagir com os outros e viver uma vida normal em geral, devido ao seu encontro com o réu Sean Combs, fecha aspas. Então nós vemos aí como esse suposto abuso, porque ainda não foi comprovado, por isso que eu estou falando suposto, como esse suposto abuso arruinou a vida desse menino. O segundo processo envolve um homem que afirma ter sido abusado pelo rapper quando tinha apenas 17 anos e estava fazendo um teste para o reality show Make Them Band em 2008. Nesse incidente, o Sean Combs teria perguntado ao adolescente durante uma audição privada como ele lidaria com as pressões sexuais da indústria musical. E aí, nesse momento, o Sean Combs começou a acariciá-lo e a se acariciar também. Durante esse encontro, Sean Combs enfatizou bastante sobre o poder de controlar o futuro do menino que ele tinha ali na indústria musical, afirmando que tinha a capacidade de fazer ou então destruir a carreira dele. E isso claramente era uma ameaça. Nos outros 2 dias de audições, o Sean Combs disse a esse adolescente que ele precisava incorporar um ídolo sexual se quisesse progredir dentro do programa. E é dito que ele foi forçado a ter relações com o rapper. Ele também fala que foi obrigado a ter relações com o guarda-costas do Diddy, para ver até onde ele estava disposto a ir para ter sucesso. Esse processo diz o seguinte, abre aspas, as expressões faciais do autor durante essa provação mostraram seu desconforto e hesitação, levando Sean Combs a expressar insatisfação. O Sean Combs afirmou que o comportamento do autor sugeria uma intenção de relatar os incidentes, e como resultado, Sean Combs disse que estaria de olho no autor, fecha aspas. E logo em seguida, esse menino acabou sendo eliminado do programa. E como sempre, a equipe jurídica do Sean Combs negou essas 2 novas alegações e acusou Tony Buzbee mais uma vez de estar buscando publicidade com esses incontáveis processos, e eles disseram que tem total confiança nos fatos e também na integridade do processo judicial. Eles também disseram que no tribunal a verdade prevalecerá, que o Sean Combs nunca abusou ou traficou ninguém, homem ou mulher, adulto ou menor. Então, pessoal, se acumula mais acusações contra Sean Combs. E como o próprio Tony Buzbee falou, ele recebeu inúmeras denúncias, muito mais do que essas 120 que está na mão dele hoje. Mas ele está fazendo um trabalho de filtrar todas essas denúncias e ele está abrindo processos judiciais apenas com denúncias que têm fundamentos, testemunhas ou então provas para comprovar que de fato o abuso ocorreu, para que tenha veracidade essas acusações. Diante disso, eu acredito que sim, o Tony Buzbee está fazendo um excelente trabalho e ele não iria trazer à tona alegações falsas ou então alegações sem nenhum fundamento. Então podemos aguardar aí os próximos episódios desse caso do Sean Combs, que é gigantesco, envolve inúmeros crimes, inúmeras pessoas gigantescas na indústria da música e que está se desenrolando e piorando dia após dia. E por hoje encerramos o Pandora News com essa notícia que sem dúvida vai continuar repercutindo nos próximos meses. As acusações contra o Sean Combs deixam claro como a fama e o poder podem criar ambientes que muitas vezes acabam por ocultar práticas abusivas e também crimes, e esse caso segue se desenrolando aí na Justiça dos Estados Unidos. E as possíveis consequências legais ainda são incertas, mas ele pode pegar aí até prisão perpétua por esses crimes. Nós vamos acompanhar cada detalhe e trazer todas as atualizações aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum episódio do Pandora News. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.